Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse que é graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse momento do Evangelho Diário, abrindo o nosso coração para ouvir o que a doutrina espírita ela tem para o nosso coração. O que Deus ele tem guardado hoje para a gente. O que Jesus ele deseja nos passar, cultivar no nosso coração. Esse é o momento que a gente silencia todo o exterior para ouvir essa voz de Deus, essa voz dos bons espíritos, de Jesus, passando esses ensinamentos que contém aqui nesse livro para a gente. Eu digo que todas as vezes que a gente lê uma obra espírita, e aqui eu vou falar, por exemplo, do livro Boa Nova, que é esse que a gente está seguindo aqui diariamente, é como se Deus estivesse conversando com a gente. É como se Jesus estivesse sentado aqui do nosso lado, a gente lendo um livro, assim, que conta de Jesus. É como se Jesus estivesse aqui, ó, do nosso lado, passando os ensinamentos direto para a gente, desejando o melhor para nós. Por isso que quando a gente se reúne aqui para refletir uma obra como essa, que a gente se reúne aqui em nome de Jesus, para a gente trazer os esclarecimentos da doutrina espírita, é um momento muito especial, que é o momento que o nosso coração está se elevando até a Deus, para ouvir o que o Pai tem para a gente. Então, que hoje a gente possa acolher os ensinamentos. Hoje que a gente chegou aqui no capítulo 14, que é um capítulo que vai contar para a gente uma história que, assim, muitos de nós já conhecem. Então, eu digo que, às vezes, a gente lida e se depara com temas tão parecidos. Às vezes, nossa, fala de perdão, é só perdão, 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 perdão. Ah, tá falando de caridade, só caridade, caridade. Às vezes, parece que os temas estão um pouco repetidos na nossa vida. A gente faz o Evangelho no Lar, é o tema, caridade. Aí vai assistir uma palestra, é caridade o tema. Aí vai ler um livro, é caridade. Parece que o tema está se repetindo. Mas tem um propósito. Jesus está querendo falar algo com a gente. Jesus tá repetindo esse tema na nossa vida, porque ele está querendo falar algo aí com a gente, com o nosso coração. Não é à toa. Não existe acaso na reencarnação. Então, meus irmãos, quando a gente se depara aqui com essa história do capítulo 14, que, como eu disse, é uma história que muitos de nós já conhecem, Jesus está querendo nos convidar a olhar de novo para essa história. Ele está nos convidando para a gente prestar mais atenção aqui. Para a gente entender as camadas das palavras dele. E essa história que hoje eu convido a todos para a gente iniciar aqui o nosso evangelho dessa quarta, essa história é aquela famosa história de Nicodemos. Aquele momento em que Nicodemos era um homem que tinha um poder naquela época. Nicodemos, meus irmãos, ele era fariseu. O que era um fariseu naquela época? Eles tinham conhecimento das leis de Moisés. E eles viviam para isso. Então, quando Jesus aparece e começa a compartilhar novos ensinamentos divinos, os fariseus ficam incomodados. Porque como vocês falam assim, não, a gente existe. Como assim que está aparecendo esse negócio aí? Não, que informação que é essa que está chegando? Isso está errado. Então, é como se os fariseus começaram a ficar incomodados com Jesus. Não aceitavam, em hipótese nenhuma, os ensinos do Cristo. Porque para os fariseus, só eles estavam certos. E é muito triste ver esse orgulho deles, porque esse orgulho cegou eles para o Cristo. Esse orgulho impediu que eles se aproximassem de Jesus com o coração aberto para aprenderem.
E o orgulho em nós não é diferente. Toda vez que a gente carrega essa sequela de orgulho muito alta, a gente se afasta de pessoas que podiam estar nos ajudando. A gente cria picuinha, a gente cria situações melindrosas, a gente cria intrigas, a gente cria mil motivos para o outro errado. E aí a gente acaba se afastando dessas pessoas que, no caso, poderiam nos ajudar e muito. Fato é, às vezes, não tem motivo nenhum, mas a gente vai criando, por causa do orgulho, a gente vai criando essas coisinhas e se afastando de pessoas que são valiosas para a nossa vida. Pessoas que podem nos ajudar e muito. Não ajudar aqui no campo que eu tô falando material, é moral mesmo. Nos ajudar moralmente, com ensinamentos, pessoas humildes, pessoas que vão nos ajudar sobre paciência, enfim. Pessoas que irão abrir o nosso olhar. Então, quando a gente carrega esse orgulho alto, a gente está igual aos fariseus, nos cegando para pessoas e situações que seriam boas para a gente. A gente fica com esse orgulho, achando que é sempre o certo, a nossa palavra tem que ser sempre a final, e que o nosso ponto de vista é sempre o correto da vida. E as coisas não são assim. Então, os fariseus, eles carregavam muito isso, né? Eu sou o certo, a minha palavra é a final e o resto é errado. Qualquer coisa que vá contra o que eu estou dizendo aqui é errado. E isso cegou eles para Jesus. Só que tinha um fariseu nessa história, que é Nicodemos, que ficou mexido com os esclarecimentos do Cristo. Ficou mexido. Então ele busca Jesus. E isso era um ato radical, assim, naquela época, eu vou colocar, porque assim, se um fariseu descobrisse que Nicodemos, que era do grupo deles, estivesse ido atrás de Jesus, nossa, isso ia ser o pior castigo, ia acontecer o pior castigo para Nicodemos. Então ele teve que ir escondido se encontrar com Jesus. Ele espera ali mais no anoitecer à noite para ninguém enxergar nitidamente que é ele. Ele espera Jesus estar mais afastado das pessoas e ele vai escondido, com vergonha, se encontrar com Cristo. E aí, quando ele se encontra com Jesus, que é aquele momento que ele vai buscar esclarecimento sobre alguns pontos que para ele está um pouco confuso. E quando ele se encontra com Jesus ali, como se diz, na calada da noite, sem ninguém perceber, ele estava com vergonha, ninguém podia descobrir que ele estava fazendo aquilo, ele fala assim para Jesus: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Porque ele ficou sabendo das curas de Jesus. Então ele diz: olha, eu sei que você, mestre, que o Senhor veio de Deus, porque eu estou vendo o sinal de Deus pelas tuas mãos. Ou seja, as curas, o bem que Jesus fazia, era o sinal que ele era de Deus. E Nicodemos fala: tenho empregado a minha existência em ficar focado, em interpretar a lei de Moisés. Mas eu desejava receber a vossa palavra e os vossos recursos, de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Nicodemos diz assim para o Cristo: olha, Jesus, eu tenho dedicado a minha vida inteira a ficar interpretando a lei. O que é interpretando a lei? Eu pego um livro, vou dar um exemplo. Eu peguei esse livro e eu leio o livro e eu fico exatamente com a palavra que está aqui desse livro. Hoje eu li aqui o capítulo de Nicodemos, pronto, interpretei o que queria dizer, acabou. Eu não levo o conhecimento que eu peguei aqui desse livro para a minha vida. Eu não pego a lição, por exemplo, nossa, Jesus conversou com o Tiago e falou isso. Eu não pego esse ensinamento e falo, nossa, isso serviria para mim. Eu podia modificar meu coração. Olha, eu tô agindo igual o Tiago. Eu tô agindo igual o Nicodemos. Eu tô não sei o que, então eu vou modificar o meu coração. Então,
Interpretar é o quê? É eu ler isso aqui, li, interpretei, acabou. E eu fico só na palavra. Nicodemos estava fazendo só isso. Ele não estava vivendo o que ele interpretava, vivendo o que ele lia dos ensinamentos. Tanto é que a nossa proposta aqui, como os evangelhos diários, é a gente estar aqui, partilhar desse momento, acolher o ensinamento e vivê-lo no nosso dia. Mas retornando aqui, então Nicodemos o quê? Ele estava, Jesus, eu estou aqui vivendo para interpretar, mas eu quero saber um pouco mais sobre o reino de Deus. O que eu posso fazer para alcançar esse reino de Deus? E é nesse momento que Jesus, o Cristo, olha para Nicodemos e diz: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que você tenha vivido para interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter lhe sentido os textos. Antes de você pegar, Nicodemos, e ler com os olhos da matéria o texto, você tem que sentir esse texto em você. Você tem que sentir a palavra de Deus em você. Não apenas saber, ouvir, falar, mas sentir a palavra de Deus. Jesus convida Nicodemos, primeiro passo, a sentir a palavra de Deus. A não ficar só interpretando. E nós, como espíritas, estamos sentindo as palavras? A palavra de um livro que a gente lê da obra espírita. A palavra do evangelho que a gente lê. A gente está sentindo essas palavras? Ou a gente está só interpretando? Quando a gente faz evangelho no lar, por exemplo, a gente está só lendo aquilo e falando? Ou a gente está sentindo a passagem que saiu naquele dia para a nossa família? Quando a gente se reúne para assistir uma palestra, por exemplo, na casa espírita, a gente está só falando a palestra ou só ouvindo a palestra, ou a gente está sentindo aquelas palavras? Quando a gente pega um livro para ler, a gente está sentindo as palavras? Ou está só lendo para dizer que leu? Jesus convida Nicodemos a sentir as palavras de Deus dentro dele. Deus falando com ele aqui dentro do coração. E Jesus também nos convida a isso. A sentir as suas palavras. Hoje eu deixo aqui para nós esse evangelho para a nossa quarta-feira. Que a gente possa sentir as palavras de Deus. A gente possa sentir as palavras de Jesus. Isso é o mais importante. Meus amados irmãos, eu deixo aqui um grande abraço fraterno para todos. Amanhã a gente vai dar continuidade na história, nas nuances dessa história. Eu convido para a gente estar aqui com o coração aberto, para sermos sempre um instrumento da paz do Cristo. Nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.